programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar a edição desta segunda, dia 25 de fevereiro, do Jornal da Câmara. A Câmara de Piracicaba, por iniciativa do vereador Laércio Trevisan Júnior, promoveu o ato público em defesa da Justiça do Trabalho no Brasil, com o propósito de reafirmar a importância da manutenção dos tribunais do trabalho e do Ministério Público do Trabalho, com estrutura, orçamento e recursos humanos. O manifesto, realizado em várias cidades do país, destaca que a Justiça do Trabalho é essencial para a pacificação dos conflitos, reequilibrando a simetria natural entre as partes do contrato de trabalho e assegurando a concorrência entre as empresas. Também reitera que em momentos de crise econômica e de consequente instabilidade política e social, as instituições democráticas correm perigo. O vereador Laércio Trevisan Júnior fez a abertura e o fechamento oficial do evento. O parlamentar destacou a importância de Piracicaba marcar presença na manifestação nacional. A Justiça do Trabalho é muito importante para o trabalhador. Mede conflitos, resgata a verdade e não pode deixar de existir. O ato em Piracicaba teve como organizadores, além da Câmara, a Matra 15, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, OAB Piracicaba, Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e CONESP, Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba. É um movimento importante para que nós possamos confirmar a importância da Justiça do Trabalho como instrumento de pacificação social, como instrumento de distribuição, de igualdade social para todos os cidadãos. Então é importante esse marco. A presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Patrícia Maeda, abriu o ciclo de 3 minutos de explanações a que foi destinado para cada palestrante. Ela considerou o momento muito triste em função dos ataques e, ao mesmo tempo, se diz satisfeita em participar de atos como o que ocorreu na Câmara. Esse evento foi extremamente importante para continuarmos o debate a respeito da importância de se defender a justiça do trabalho, que é uma conquista civilizatória da sociedade brasileira. E nós temos que levar essa discussão para todos os cantos do país. Firmino Alves Lima, juiz do trabalho da primeira vara, falou do momento delicado com a possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho. Nós estamos trabalhando não só contra o Ministério do Trabalho, mas também com a Justiça do Trabalho, né? Hoje nós temos uma intenção clara, no sentido de que também extinguir, não só o Ministério já foi extinto, agora a Justiça do Trabalho também. E isso é uma grave situação que pode, né, trazer um grave prejuízo para toda a população. E a nossa missão aqui é esclarecer a população exatamente do malefício dessa infeliz ideia. O presidente da OAB Piracicaba, Jefferson Goulart, destacou o papel do município no movimento que tem proporção nacional. Esse é o primeiro ato que estamos fazendo em Piracicaba. Já tivemos um ato público em São Paulo, uma audiência pública da nossa OAB em São Paulo. Estamos organizando uma audiência pública também na OAB Piracicaba. Ou seja, isso vai percorrer o Brasil e é importante que caminhe pelo Brasil inteiro, no sentido que a gente possa levar para a sociedade a importância de tudo isso. O presidente do CONESP, Wagner da Silveira, Juca, indagou que país queremos, sob o risco de voltarmos à década de 1930. Infelizmente, essa decisão que, segundo o governo federal quer tomar, de acabar com a Justiça do Trabalho, isso vai sim trazer um prejuízo muito grande para os trabalhadores. Então, acho que esse movimento hoje, junto com a sociedade de Piracicaba, é para mostrar que os trabalhadores cada dia mais estão perdendo junto ao governo federal. O governo só vem fazendo desde a reforma trabalhista, agora com a discussão dessa reforma da Previdência, e agora lança essa questão de acabar com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é a única forma que o trabalhador tem em poder ir até o local e discutir o que muitas vezes deixa de receber. Imagina uma empresa, ela
deixa de pagar o trabalhador. Esse trabalhador ele vai correr aonde? Ele vai de atrás aonde? Então a Justiça do Trabalho tem para isso. Um trabalhador que sofre um acidente, muitas vezes não recebe uma indenização, esse trabalhador vai aonde? Vai migrar para onde a Justiça do Trabalho? Então, essa discussão acho que tem que haver sim. A gente, junto com o CONESP, todos os sindicatos filiados ao CONESP, a gente vai estar forte nessa luta, porque o trabalhador não pode perder mais essa defesa que ele tem, que é a Justiça do Trabalho. O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Francisco Giordani, destacou a importância da realização do ato em Piracicaba. Na medida em que se cogita, que se pensa, que se sugere alguma coisa para ou reduzir o direito ao trabalho ou extinguir a Justiça do Trabalho, nós temos que fazer a população ver, fazer os nossos responsáveis no campo político e tudo mais, que isso é uma coisa impensável para o Brasil de hoje. Silas Gonçalves Mariano, da Comissão de Direitos Trabalhistas da OAB Piracicaba, falou da violação dos direitos da Constituição Federal, caso a proposta do fechamento da Justiça do Trabalho prospere. A manutenção da Justiça do Trabalho e dos direitos sociais trata-se de um interesse não apenas a ser defendido por nós, operadores do direito, mas sim por todos os membros da sociedade, sejam eles empregadores, sejam eles funcionários. Então nós estamos hoje aqui representando a OAB de Piracicaba para justamente lutar para a manutenção desses direitos sociais e da Justiça do Trabalho. Desde janeiro, o ato já percorreu as cidades de São José dos Campos, Ribeirão Preto, Campinas, Limeira, São Carlos, São Paulo e Bauru. 21 integrantes de Rotaries, Rotaractes e Interactes Clubes de Piracicaba foram homenageados em solenidade promovida pelo vereador André Bandeira na última sexta-feira. No dia 23 de fevereiro, dia seguinte à solenidade, se comemora o Dia Mundial do Rotary, que existe há 144 anos e promove inúmeras ações sociais no Brasil e no mundo. A solenidade, promovida pelo vereador André Bandeira, visa reconhecer o trabalho realizado pelos Rotaries, Rotaractes e Interactes Clube. 21 deles, que se destacaram em suas atividades, foram homenageados. Satisfação para a gente poder, nessa noite de hoje, pelo menos uma vez por ano, a Câmara faz essa homenagem ao Rotary, por consequência, ao Rotaract, ao Interact, aos movimentos que acontecem dentro do Rotary, movimentando aí os jovens, as crianças, os familiares dos rotarianos. É uma satisfação muito grande cumprimentar esse pessoal que realmente faz acontecer, que não simplesmente conversa e não delibera. Realmente eles colocam as coisas na prática, colocam os projetos na prática. Temos hoje aqui o governador do Rotary, a presença ilustre, participando junto conosco dessa solenidade, a representante da Fundação Rotária, que é aquela que destina os recursos arrecadados pelo Rotary para os projetos desenvolvidos por eles e que acabam investindo, como não só na nossa cidade, mas aonde tem Rotary, a Fundação Rotária, ela atua. Então é uma grande satisfação para a gente poder trabalhar em parceria com esses grupos que temos aqui em Piracicaba, na nossa região, sempre em prol da nossa sociedade. Então por isso é muito importante reconhecer o trabalho desenvolvido por eles em prol da nossa sociedade. Um dos homenageados, o governador do Distrito 4.310, Laerte Tadeu Zúculo, destacou o lema deste ano, que é Seja Inspiração, e também os trabalhos realizados no Brasil e no mundo. É sempre um prazer estar recebendo uma homenagem. A importância no dia 23 de fevereiro, que é o Dia Internacional do Rotary. Então, a gente fica muito honrado de estar aqui para receber essa homenagem da Câmara Municipal de Piracicaba, do vereador André Bandeira. Rotary, o lema deste ano é Seja Inspiração, e a gente está aí trabalhando com toda a força, toda a equipe distrital, para ser inspiração esse ano de 2018 e 2019. O Rotary faz a diferença não só em Piracicaba, em Santa Bárbara, sou de Piracicaba, mas faz diferença no mundo. Eu não sei o que seria do mundo se não existisse o Rotary.
Como você falou agora mesmo, o Rotary vestiu a camisa, puxou para ele a responsabilidade de erradicar a polio no mundo. E falta muito pouco, falta pouco para nós erradicarmos a polio. Esse é o nosso grande desafio. E outros eventos que tem, outros projetos, outros subsídios distritais, globais, que ajudam todas as Santas Casas, a Paz e todas as entidades de classe da cidade e do Brasil e do mundo. Na quarta-feira passada, a Escola do Legislativo, em parceria com o coletivo Delibera Brasil, promoveu a toda a população curso explicativo sobre mini-públicos, iniciativa que vem sendo implementada no país. Você sabe como participar das decisões tomadas em seu município? A iniciativa Mini Públicos é um exemplo de participação democrática. Por meio dela, cidadãos podem participar de debates e discussões com especialistas para representar a opinião pública na tomada de decisões de assuntos importantes. Com o objetivo de introduzir o projeto à Câmara e ampliar a participação popular, a vereadora Nancy Tami, diretora da Escola do Legislativo, em parceria com a Delibera Brasil, oferece à população o curso Mini Públicos, Participação Cidadã Representativa e Qualificada. O Mini Público é uma forma da gente viabilizar uma participação direta de cidadãs e cidadãos nas decisões e nas soluções para os problemas da comunidade, da cidade, da sociedade. Através de um grupo representativo de cidadãos, representativo do público geral, que vão se informar sobre um tema e vão conversar entre si e chegar numa recomendação, numa conclusão que seja a melhor possível para o bem comum. Isso é importante para a democracia, porque hoje em dia a gente tem decisões difíceis para serem tomadas. A gente não tem respostas certas e erradas, fáceis, para as questões da cidade, do país e do Estado. Então, a gente traz o cidadão para fazer essas escolhas de uma maneira ponderada, bem informada e com representatividade. Então, a gente acha que isso contribui para escolhas mais maduras que as nossas sociedades possam fazer. Para promover a palestra na Casa de Leis, o Observatório Cidadão de Piracicaba entrou em contato com o coletivo Delibera Brasil, responsável por colocar em prática os mini-públicos no país. A cofundadora da instituição destaca a importância da iniciativa para a população. Então, é muito importante que a população aproveite essa oportunidade para deliberar sobre os seus assuntos de interesse. O município é onde as pessoas vivem, onde pulsa a democracia, onde as pessoas vão sentir a qualidade de vida que elas têm em relação aos espaços públicos, ao trânsito, ao serviço de saúde, aos serviços de educação. Então, participar de um mini público é fundamental para que as pessoas possam dizer o que elas pensam sobre esses serviços. A palestra propôs aos alunos discutir o que são inovações democráticas, mini públicos ou júris de cidadãos, como funcionam, experiências de mini público no Brasil, experiências de mini público no mundo, democracias e gestões municipais fortalecidas, além de espaço para perguntas e debates. 31 pessoas participaram do curso, entre eles representantes de ONGs, conselhos municipais e líderes comunitários, que discutiram como a participação em mini-públicos traz maior representatividade às comunidades. Eu acredito que, não só por acreditar, mas também por ser representante da sociedade civil, não basta apenas se indignar. É preciso fazer parte, ocupar os espaços públicos, os quais estão aí convidativos para as nossas participações enquanto sociedade civil e fazer valer os nossos direitos, seja enquanto representando alguém ou até mesmo os nossos interesses próprios. A vereadora Nancy Tami explica o quanto a participação popular, através de um diálogo com qualidade, fortalece a democracia. Então, a importância é justamente no momento, e ainda mais quanto Câmara de Vereadores, né, da gente tentar por todos os meios aí o fortalecimento da democracia, que a gente possa oferecer um método, que possa oferecer também uma maneira que você traga qualidade para essa participação, porque isso é importante. O diálogo, ele só vai acontecer se realmente a gente tiver fundamentação, se a gente tiver qualidade nesse contato.
O advogado criminalista e professor universitário André Camargo Tosadori foi homenageado pelo vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro com o título de cidadão piracicabano. O advogado e professor de Direito André Camargo Tosadori é natural de Osasco. Iniciou a docência aos 28 anos e é professor de Direito Penal e Prática Jurídica Penal na Faculdade de Direito da Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, onde orientou centenas de alunos de graduação em monografias de conclusão de curso. Exerce a advocacia criminal há mais de 15 anos. É casado com Ana Paula e tem 2 filhos, Pedro e Isabela. O homenageado disse estar muito honrado com o título. Bom, eu queria primeiramente agradecer à Câmara de Vereadores por ter abraçado esse projeto do vereador Paulo Henrique. Eu fiquei muito feliz com essa propositura, porque embora eu não tenha nascido em Piracicabano, eu tenho certeza que a minha alma é de Piracicabano. Eu só não nasci em Piracicaba por uma opção dos meus pais, então eu cresci nessa cidade, me eduquei nessa cidade, toda a minha formação foi nessa cidade, e essa cidade me deu tudo que eu tenho hoje. E, sobretudo a minha família, os meus filhos, meus 2 filhos são piracicabanos, então esse título que simboliza a adoção da cidade é talvez um dos títulos mais importantes que eu já recebi, e eu vou ser eternamente grato pela Câmara dos Vereadores por estar proporcionando esse momento tão especial na minha vida, de toda a minha família, meus amigos e de todos os convidados que estão aqui hoje. O vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro comentou sobre os motivos que o levaram a homenagear o docente. O doutor André, professor André Tosadori, é uma pessoa muito carismática, um trabalhador, um professor universitário, dedicado no seu trabalho, dedicado nas aulas com os alunos. Então, mais do que justo, quando eu descobri que ele não era um piracicabano e era o sonho dele se tornar um cidadão, mais do que justo a gente homenagear uma pessoa tão dedicada à cidade de Piracicaba, à Unimep, a tantos alunos que ele formou aqui na cidade de Piracicaba. O vereador Laércio Trevisan Júnior prestigiou a homenagem, que contou também com a apresentação de um coral infantil. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no CAT, Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para assistente administrativo, auxiliar de funilaria, auxiliar operacional, desenhista ou projetista mecânico. Para pessoas com deficiência, há vagas disponíveis para abastecedor de linha de produção, auxiliar operacional, porteiro e vendedor interno de eletrodomésticos. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, e às sextas-feiras, das 8 às 4 horas da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br. Saiba mais informações sobre o projeto Parlamento Aberto. Em mais um vídeo da série sobre os departamentos da Câmara de Vereadores de Piracicaba, hoje vamos falar sobre o Departamento de Comunicação. Responsável pela divulgação das ações desenvolvidas aqui na Câmara, esse departamento fica no prédio anexo da Câmara. Estamos aqui com o jornalista Martim Ferreira, que é servidor do Departamento de Comunicação e vai nos explicar como são feitas essas ações para a divulgação da Câmara. Martim, o que é feito para divulgar a Câmara a partir do Departamento de Comunicação? Eric, há todo um aparato profissional e técnico, para recepcionar as demandas dos vereadores e para a divulgação para a população. E além de jornalistas contratados, pessoas diplomadas, nós mantemos um contato direto com as redações também, que garanta a transparência da Câmara nesses trabalhos que a comunicação faz. E tudo o que é feito na Câmara é passado aqui pelo departamento para ser divulgado? Exatamente. A marca das gestões, principalmente das últimas, é transparência total nos trabalhos da Câmara. A exemplo das licitações, qualquer produto de limpeza e tudo mais,
dado publicidade pelo Departamento de Comunicação. Então, para você entender tudo que a Câmara realiza, o Departamento de Comunicação ele também divulga, levando as informações para a população sobre o que acontece aqui dentro. O departamento, como eu disse, ele está no prédio anexo da Câmara, aqui no andar térreo, e pode ser acessado pela Rua do Rosário, 833, ou pela Rua São José, 547, aqui no centro de Piracicaba. O telefone para contato é o 3403-6550. Câmara, rumo ao Parlamento Aberto. Veja os eventos programados para esta semana na Câmara. Na próxima quarta-feira, 27 de fevereiro, haverá audiência pública para prestação de contas do orçamento referente aos meses de setembro a dezembro de 2018. O evento ocorre no plenário da Câmara a partir das 14 horas. Também na quarta-feira, o vereador Paulo Campos entregará ao Dr. Antônio Ananias Filho o título de cidadão piracicabano. A homenagem tem início às 19h30 no Salão Nobre da Casa de Leis. Acompanhe os eventos ao vivo por meio dos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da TV Digital Aberta ou presencialmente na Rua Alferes José Caetano, número 834, Centro. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. As reportagens apresentadas estão disponíveis no site câmara.piracicaba.sp.gov.br/TV Câmara. Fique agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta segunda, dia 25 de fevereiro. Na próxima quinta, Marcelo Bandeira está de volta com mais notícias do Legislativo Municipal. Até lá!